Existe um mito no futebol brasileiro de que jogar com três zagueiros é sinônimo de retranca, é sinônimo de ser defensivo. E, à primeira vista, isso realmente faz sentido. Porque se a gente pensa um time tradicional que joga com dois zagueiros, são dois defensores, né? O zagueiro é um defensor. Então, se eu coloco um zagueiro a mais, passo de dois para três zagueiros, significa que se eu estou colocando um defensor a mais, eu quero aumentar minha capacidade defensiva. Então, eu estou sendo mais defensivo. Porém, essa é uma leitura um pouco rasa e muitas vezes equivocada. E por quê? Porque não necessariamente o zagueiro ele só vai ter funções defensivas. O zagueiro está inserido dentro de um contexto tático coletivo e ele pode gerar outros benefícios, inclusive ofensivos. E hoje eu vou te mostrar aqui, vou te provar com alguns vídeos como que jogar com três zagueiros pode, na verdade, tornar o time mais ofensivo. O primeiro benefício de se jogar com três zagueiros é a liberdade que isso gera para os laterais. Né, com um zagueiro a mais lá atrás, os laterais têm muito mais liberdade, mais tranquilidade para poder subir e pisar no último terço. Como, por exemplo, o Gosens, lateral esquerdo da seleção alemã nesse lance. Né, conseguindo chegar na área quase como um ponta para poder fazer o cruzamento e assistência para o gol contra Portugal no jogo de Eurocopa. Né. Inclusive, nesse jogo contra Portugal, na Euro, a Alemanha cria 2 gols assim, né, dando essa liberdade para os laterais subirem por conta dessa presença de um terceiro zagueiro e com isso os laterais conseguiam pisar na área sem desproteger a equipe. E nesse lance, novamente, o Gosens pisando na área como um centroavante, dentro da pequena área, inclusive, para fazer um gol justamente como um centroavante. O segundo benefício de se jogar com três zagueiros, que a gente pode ver aqui nesse lance com a equipe do Bayern de Munique, do Julian Nagelsmann, é a capacidade de pesar mais o último terço. Né? Colocar mais jogadores em zonas avançadas no campo do adversário, muito por conta de ter um defensor a mais, né, que garante essa segurança. Isso permite com que os jogadores de frente, os meios e os volantes, consigam pisar no último terço, consigam ter mais essa liberdade, esse conforto maior para pisar no último terço. E aqui a gente pode ver no lance, né, como que o Bayern de Munique consegue colocar até 7 jogadores no último terço do adversário. Né? E esses dois jogadores dos lados do campo, que estão marcados com um círculo vermelho diferente, nesse lado do Coman e do lado oposto, se eu não estou enganado, é o Sané ou o Gnabry, são, na verdade, os pontas. Ou seja, com a formação de três zagueiros, o treinador consegue colocar como laterais, como alas, na verdade, 2 pontas de origem. E por isso a equipe passa a ter 5 atacantes, o que torna a equipe muito mais ofensiva, muito mais peso no último terço, o que gera mais perigo para o adversário e permite a equipe gerar mais situações de perigo. Né? Tanto que nesse jogo contra o jogo de Champions League, contra o Salzburg, se eu não estou enganado, o Bayern de Munique acaba marcando 7 gols. E aqui de novo, a equipe chegando no último terço, muitos jogadores, muito peso por dentro, vários jogadores pesando no corredor central, e esse jogador aqui atrás, com a camisa 5 do Bayern de Munique, é o zagueiro. Perceba então a altura do campo que o zagueiro consegue chegar, muito por conta dessa situação de ter mais cobertura, de ter mais segurança. O zagueiro também consegue avançar bastante e a equipe consegue atacar em bloco por conta disso. E esse atacar em bloco, né, permite todo mundo viajar juntos e dar mais peso no último terço do campo. E o terceiro benefício, como a gente viu, é essa questão da liberdade para os zagueiros. E aqui no lance da Inter de Milão, que é uma equipe que faz muito isso, a gente pode ver a equipe chegando no último terço com muitos jogadores e repara nos jogadores que estão marcados, né? Tanto desse lado esquerdo quanto aqui do lado direito, com a marcação em azul. Esses dois são os dois zagueiros. Então, com uma equipe, quando joga com um sistema de 3 zagueiros, os zagueiros de lado, os zagueiros laterais, né, da trinca, eles têm muita liberdade para avançar. E a Inter de Milão muitas vezes sobe com os dois. Tanto que aqui a gente tem o Bastoni quase que próximo do bico da grande área, entrando no último terço para fazer o cruzamento, e o zagueiro do lado oposto pisando na área, quase como um centroavante para poder criar chance para poder criar uma situação de finalização. Novamente nesse lance, também da equipe da Inter de Milão, que é uma equipe que faz muito isso, saindo com os 3 zagueiros, o zagueiro do lado esquerdo já vai se mandar, justamente por conta dessa segurança que os outros 2 zagueiros dão a ele, né? Como tem uma trinca, o zagueiro de um lado pode se projetar, pode avançar, chegar no último terço para criar situações de gol, porque os outros zagueiros permitem isso a ele. Aqui a gente vê um exemplo
o Guardiola, né, o City do Guardiola, perdão, executando aquilo que a gente viu nos lances com o Bayern de Munique, né? Pesando muito o último terço, colocando praticamente o time inteiro. Perceba a quantidade de jogadores que o City consegue colocar no último terço. E esses jogadores com a marcação em roxo são os zagueiros. Então perceba como que os 3 zagueiros estão praticamente dentro da área do adversário. Então, como eu falei no lance anterior, né, o sistema de 3 zagueiros permite essa maior compactação, né, dá essa segurança e os zagueiros conseguem subir juntos com os meios dos atacantes para ter mais gente no último terço, para ter superioridade numérica e por conta dessa superioridade numérica poder criar oportunidades de gol. E quem finaliza o lance, no caso, é o zagueiro pisando praticamente na entrada da área para fazer o gol. Né? Assim como nesse lance também, contra o Newcastle na Premier League, a saída de bola do Manchester City, o jogador que vai fazer a ultrapassagem por dentro, de novo o Gvardiol, zagueiro pelo lado esquerdo, pisando na área como um ponta, como um atacante, para finalizar e fazer o gol. Então, para a gente concluir, jogar com 3 zagueiros não necessariamente é sinônimo de retranca. Pode ser que realmente uma equipe faça uma substituição no meio do jogo, ou venha e inicie o jogo já com 3 zagueiros, pensando na parte defensiva, pensando em se defender, ter mais um jogador lá atrás, colocar uma linha de 5 para se proteger. Mas, em muitos momentos, muitas equipes, elas colocam um terceiro zagueiro pensando no momento ofensivo, para conseguir dar mais condições, conseguir pesar mais o último terço, como a gente viu, dar mais liberdade para um lateral, ou para os 2 laterais que a equipe tem, que são muito ofensivos. Então, o terceiro zagueiro, o sistema com 3 zagueiros, é um sistema, pode ser sim defensivo, mas tem muitos benefícios ofensivos.